Atos capítulo 4, de 8 a 12. Você já abriu, amém? Olha só, no texto que nós vamos ler agora, o que está acontecendo aqui? Pedro e João, eles estão sendo julgados, e eles estão se defendendo por causa de um milagre que eles acabaram de fazer na porta do templo de Jerusalém. E por ter feito esse milagre, eles então foram convidados, a adentrarem ao Sinédrio, para então passar por um julgamento. E só para a gente entender um pouco, tudo isso está no capítulo 3 de Atos. Lá no capítulo 3, se você for ler, você vai ver que milagre era esse. Pedro e João estavam indo para o templo adorar ao Senhor, como bons judeus sempre faziam. E ao entrar no templo tinha ali um aleijado, e esse aleijado estava pedindo esmolas. Pedro e João não tinham esmola para dar para o aleijado, mas eles tinham algo muito maior, que era o poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus na vida deles. E eles então disseram ao aleijado: olha, nós não temos prata, não temos ouro, mas aquilo que nós temos, nós vamos dar para você. E Pedro então disse: levanta-te e ande, no nome de Jesus o Nazareno. E aconteceu que esse aleijado, ele se levantou, andou, entrou no templo e começou a adorar ao Senhor. Por causa disso, eles então foram chamados ao Sinédrio, porque começou um alvoroço por causa desse milagre. As pessoas começaram a falar, e as pessoas começaram a entender que eles estavam falando em nome de Jesus, pregando o Rei Jesus. E os líderes religiosos então, claro, não gostaram disso, porque se criou um tumulto. Eles já estavam caçando Jesus para o matar, e já tinham matado Jesus na verdade. E aconteceu que eles foram chamados ao Sinédrio. E o que é um Sinédrio? Sinédrio é um tribunal religioso, onde os líderes religiosos, e na sua maioria, eram homens de 70 anos de idade, porque eram homens experientes de idade da vida, e principalmente experientes no que tocava à lei, no que tocava à religião judaica. E eles então entendiam de tudo isso, e eram homens que julgavam. Como era um julgamento no Sinédrio? Muito simples. Esses 70 homens ficavam em um círculo, e os acusados ficavam no meio. Então eram feitas perguntas, eram feitas acusações, e aqueles que estavam no meio sendo julgados então respondiam, se defendiam. Olha só as palavras de Pedro. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo como ele foi curado, saibam os senhores todos e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vocês crucificaram e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Este Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, mas ele veio a ser a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Amém, irmãos? Essa era a defesa, esse era o contexto. E se você for ler o capítulo 21 de Lucas, você vai ver que Jesus já tinha avisado os seus discípulos de tudo isso. Capítulo 21 de Lucas diz que os discípulos de Jesus fariam muitos milagres em nome de Jesus. Diz também que eles seriam perseguidos por causa desses milagres e porque estavam pregando o nome de Jesus. Diz também que eles seriam levados aos tribunais, diante dos poderosos, diante dos maiorais, para serem interrogados, para serem julgados por esses poderosos. Jesus também avisou eles que no momento certo, o Espírito Santo de Deus daria as palavras certas, para que eles então
se defendessem e, mais que isso, pregasse o evangelho àqueles que estavam acusando. Muitos interpretam esse texto dizendo o seguinte: não, você não precisa preparar nada, principalmente quando o assunto é pregação. Muitos pastores falam: não, a gente não precisa preparar nada, na hora o Espírito Santo vai falar. Esse texto, falamos aqui hoje pela manhã, é muito problemático você pegar um texto isolado e afirmar alguma coisa. Pois bem, é quando você for levado diante das autoridades e for julgado por causa da sua fé, for acusado por causa da sua fé. Nesse contexto você não precisa se preocupar. Deus, Jesus, o Espírito Santo dará a você as palavras certas, para que você possa, além de se defender, testemunhar, porque é isso que Pedro e João estavam fazendo aqui naquele tribunal. Jesus já tinha avisado eles de tudo isso, e mais, irmãos, Jesus já tinha avisado que, por causa desse testemunho, muitos iriam crer e iriam aceitar Jesus como Senhor e Salvador, mas também muitos iriam ouvir a mesma mensagem, não iriam aceitar, iriam então rejeitar Jesus como Senhor e como Salvador da vida. E tudo isso que nós acabamos de ver, de ler, aconteceu com os discípulos. Lucas capítulo 21, você vai ver isso, e continua acontecendo desde então. A palavra de Deus, ela é pregada, muitos ouvem e recebem essa palavra, outros simplesmente a rejeitam, como se aquilo não fosse com eles. E nós já falamos aqui, quando o assunto é salvação, todos os seres humanos são carentes, precisam da salvação em Cristo Jesus. Tudo isso Jesus já tinha sido avisado. O texto de Atos que nós acabamos de ler, nós percebemos o agir de Deus na vida dos discípulos de Jesus de forma sobrenatural, capacitando os discípulos a pregarem o evangelho, a espalharem o amor de Deus, como já falamos aqui, em circunstâncias totalmente contrárias, avessa, em circunstâncias de acusação. Você vê o Espírito Santo de Deus capacitando os discípulos de Deus a pregarem o evangelho, a espalharem o amor de Deus. E a mensagem do evangelho é essa: só Jesus Cristo salva. É isso que eu e você nós precisamos falar, onde quer que nós estejamos, irmãos. Só Jesus Cristo salva. O testemunho que nós vimos aqui é tão somente para dizer isso: só Jesus Cristo salva, não há outro. E é pensando nesse tema que eu quero refletir com você, aprender, meditar em algumas coisas. E hoje eu quero dividir esse tema que está diante dos irmãos: só Jesus salva. E a primeira coisa que eu quero pensar com você é a primeira palavra, só. Essa palavra ela é muito importante em todo esse contexto, quando o assunto é salvação, quando o assunto é Jesus. Só e somente só. Isso significa que, em hipótese alguma, quando o assunto é salvação, não há outro meio, não há outro nome, não há outra pessoa, é só Jesus, é só um caminho. Irmãos, uma coisa que todos nós aqui nessa noite precisamos entender, é que não existe outro, não há outros caminhos, há só um caminho, como nós vimos aqui no domingo passado. Não existem salvadores do mundo, existe tão somente um Salvador da humanidade, que é Jesus de Nazaré. Não há soluções, há somente uma solução. Nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Falamos aqui, muitas vezes nós andamos errantes nos vários caminhos que nós achamos na vida. Por quê? Porque não entendemos que existe somente um caminho. 1 Timóteo capítulo 2, o verso 5 e 6 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos. E tudo isso serve como testemunho que deve dar
nos tempos oportunos. Você vê de novo a palavra de Deus enfatizando essa palavrinha só. E diz o texto: porém há só um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus de Nazaré. Irmãos, nós precisamos entender isso de uma vez por todas. Não há outro, não existe outro, somente Jesus. Outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, que é a respeito do próprio Jesus. Você viu que há só uma forma de ir a Deus, Jesus. E a segunda palavra aí é Jesus Cristo. Irmãos, você e eu precisamos conhecer esse Jesus. Se eu perguntasse para você hoje quem é Jesus, o que é que você responderia? A Bíblia Sagrada, ela mostra para mim e para você quem é o nosso Jesus. E aqui tem uma lista de 42 nomes dados na Bíblia Sagrada para Jesus de Nazaré. Eu gostaria de citar essa lista para você. Por quê, irmãos? Nós já falamos muito nesse púlpito sobre Jesus. Vamos continuar falando nesse púlpito sobre Jesus. Por quê? Jesus é o assunto da igreja. Jesus Cristo é o assunto que deve estar na sua vida, nas suas conversas. Onde você estiver, o assunto da igreja é Jesus Cristo. Então, quem é Jesus Cristo? Vamos lá. Por ordem alfabética, Jesus, ele é o nosso advogado. Jesus é aquele que nos defende. Jesus, ele é o início e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o amado de Deus. Ele é o amém. Paulo vai falar que nele todas as coisas se findam. Jesus Cristo é o amém. Ele é o autor da salvação, o autor da vida. Ele é o bendito de Deus, cabeça da igreja. Ele é caminho, como nós vimos aqui no domingo passado. Esse é o nosso Jesus, consumador, Cordeiro Santo de Deus, Cristo, digno, como nós lemos aqui hoje. Ele é o Emanuel, ele é a estrela da manhã, ele é a fiel testemunha de Deus, Filho amado, Filho de Davi, Filho de Deus, Filho do Altíssimo, Filho do homem. Esse é Jesus de Nazaré, imagem do Deus invisível. É a forma como eu e você nós temos de ver a Deus. Ele é o justo juiz, leão da tribo de Judá, libertador, juiz, mediador, como nós acabamos de ler, Messias, que significa aquele que foi enviado da parte de Deus. Ele é o Nazareno, como nós lemos aqui hoje. Ele é o noivo da igreja, aquele que haveria de vir, que veio, e aquele que voltará. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus Cristo, como nós vimos aqui no domingo passado, ele é o pastor das nossas almas, aquele que traz descanso, aquele que traz alívio para o cansado. Jesus, ele é o pastor e nós somos as suas ovelhas. Ele é a pedra angular, como você leu aqui hoje, é a porta. Jesus Cristo é primícias dos que dormem. Primícias dos que dormem, primogênito, raiz de Davi, rei das nações, rei dos reis. Ele é rei, salvador, santo, senhor, soberano. Jesus, ele é sumo sacerdote, todo poderoso. Ele é o verbo vivo que encarnou. É verdade, é verdadeiro. E como nós vimos aqui domingo passado, Jesus é vida. Esse é Jesus de Nazaré. Irmãos, é desse Jesus que nós falamos. É esse Jesus que nós adoramos. Muitos, como nós já vimos em toda a palavra de Deus, e até vimos aqui, e mais à frente no livro de Atos, alguns iriam começar a morrer por causa de Jesus. Muitos entregaram as suas vidas por causa de Jesus. Muitos outros entregaram as suas vidas ao próprio Jesus. Muitos também rejeitam a Jesus até hoje, infelizmente. Mas, irmãos, Jesus, ele é o assunto da igreja. Por quê? Nesse nome há poder. É por isso que muitos entregaram as suas vidas por causa de Jesus.
porque no nome de Jesus há poder, no nome de Jesus há salvação, e somente no nome de Jesus, não há outro, como nós já vimos aqui. Jesus, este que fez algo que jamais outra pessoa faria e fará, entregou a sua vida para morrer por pecadores como eu e você, por pessoas falhas como eu e você, por pessoas que agredimos o nosso Deus com o nosso comportamento, com o nosso linguajar, dia após dia. Jesus se entregou para morrer por causa dos nossos pecados, e por causa do sangue de Jesus, irmãos, nós fomos libertos, nós fomos lavados, e nós estamos livres de toda e qualquer culpa do pecado. Você é um ser livre em Jesus, se você entregou a sua vida a Ele. Então, esse é Jesus de Nazaré, e nós estamos vendo nessa noite, que Ele morreu, ressuscitou, e ainda voltará para buscar a sua igreja, amém, meus irmãos? Porque só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo salva. E também está diante de nós salvação. Salvação é algo muito prazeroso de se dizer, porque quando nós falamos em salvação, nós estamos dizendo sobre a mensagem de boas novas. Isso é salvação, é a boa notícia que você pode dar a alguém. Não há nenhuma outra notícia que seja melhor do que você falar para alguém, só Jesus Cristo salva. Você pode provar de uma vida além dessa vida, através de Jesus. Isso é boa notícia. Salvação é a expressão exata do amor de Deus. Não há nada que Deus poderia ter feito que provasse mais o amor dele por você, de que te dar a oportunidade de salvação. E Deus está dando a você nessa noite, creia nisso, receba isso no nome de Jesus. Salvação é livramento do domínio do pecado, essa liberdade que o crente, ele vive cada dia na sua vida de dizer não ao pecado, é porque o crente é salvo, e a salvação traz isso, liberdade do domínio do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado, o pecado não é aquilo que reina nas nossas vidas, mas é a salvação, e por causa dela nós podemos dizer não, e falamos isso ao pecado. Podemos dizer não ao pecado. Salvação, quando nós ouvimos falar de salvação, nós ouvimos falar de uma vida que vai para além dessa vida. Eu não sei se você sabe, mas a vida não se resume a essa existência, a esse mundo terreno, a esse mundo carnal. Nós vamos um dia, aqueles que recebem a Jesus como Senhor e Deus da sua vida, vamos receber esse corpo transformado, e vamos reinar em glória com Jesus Cristo no céu. Salvação, boa notícia, livramento do pecado. Todos nós precisamos disso, irmãos. Ouvir sobre salvação é ouvir sobre esperança, é ouvir sobre consolo. Salvação é podermos ser chamados filhos de Deus, e é somente dessa forma que você pode ser chamado filho de Deus, se você for um salvo. Salvação é poder dizer que nós somos filhos amados de Deus. Salvação é poder dizer que Deus me ama. Isso é salvação, e nós nos alegramos em tudo isso. Salvação é dada pela graça de Deus e é recebida por nós através da fé, e fé somente em Jesus. Não é fé na fé, não é fé em qualquer coisa nesse mundo, mas é fé em Jesus. E se eu poderia dar uma outra boa notícia, é que tudo isso, para mim e para você, não é cobrado absolutamente nada, absolutamente nada. Não há nada que você possa fazer, que você possa pagar, ou dar em troca para a sua salvação. Não é através de méritos humanos, mas a mesma palavra diz que é através dos méritos de Cristo.
Salvação é dada ao ser humano pelos méritos de Cristo, não pelos nossos méritos. Não pelos nossos méritos. Então, qual é o mérito de Cristo? A cruz do Calvário. Esse é o mérito, esse foi o preço. O sangue dele derramado por causa dos nossos pecados. Por isso nós recebemos a salvação. Fé somente em Jesus Cristo, somente nele. Por quê, irmãos? Só Jesus Cristo salva. Quando você olha para o texto, você vê que na porta do templo, Pedro e Tiago ofereceu a salvação, muito mais que uma cura, para um pobre aleijado. E a prova que esse homem recebeu o evangelho é que ele não foi curado e saiu correndo. Você vai ler o capítulo 3 e vai ver que ele foi curado, entrou no templo junto com Pedro e Tiago e adorou ao Senhor. O evangelho foi oferecido para esse homem e ele aceitou, entrou no templo, adorou ao Senhor e pela fé, pela palavra de Deus, nós cremos que ele foi salvo. Agora, olha só o contraponto. A notícia ruim, ou o testemunho ruim desse episódio. Dentro do sinédrio, Pedro e João estavam mais que se defendendo. Eles estavam oferecendo a verdade para aqueles líderes religiosos, para aqueles poderosos que não conheciam a Jesus de Nazaré. Eles conheciam a lei, eles conheciam a religião judaica, mas não conheciam o amor de Cristo. Pedro e João estavam aqui dentro do sinédrio oferecendo o evangelho para esses homens, e eles não aceitaram. Rejeitou esse evangelho, liberou Pedro e Tiago, Pedro e João, e ainda fez uma petição: olha, vocês estão proibidos de continuar falando no nome de Jesus. Nós não queremos isso aqui. Eles rejeitaram a mensagem do evangelho. E qual é a mensagem do evangelho que Pedro pregou dentro do sinédrio? Atos capítulo 4, verso 12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Essa é a mensagem do evangelho. Foi apresentada a um pobre enfermo, foi apresentada a líderes poderosos. Cada um tomou a sua decisão. E essa mensagem também foi apresentada a você, que está aqui nessa noite, que não tem um compromisso com Jesus. A pergunta que eu te faço é só uma: qual será a sua resposta diante da mensagem do evangelho? Você vai gozar da vida eterna recebendo o evangelho, ou você vai provar, como o Apocalipse trata, do fogo do inferno pela eternidade? Você só pode dar duas respostas. O desejo do meu coração é que você receba o evangelho como foi pregado, e você entenda que só Jesus salva, e faça um compromisso com Jesus nessa noite, no nome de Jesus. Não saia daqui sem receber Jesus no seu coração. E você pode, depois desse culto, me procurar, ou procurar esse irmão que está do seu lado e falar: irmão, eu entreguei minha vida para Jesus, e eu tenho certeza que eu sou um salvo. Amém, meus irmãos?